E aí, Coach, o que você me diz dessa pesquisa Datafolha? Surpreende, tendo em vista que a Quest, né, até ontem mostrava um empate triplo, mas são pesquisas diferentes, com metodologias diferentes, né, e a pesquisa Datafolha mostra um panorama em que Nunes está mais à frente, com Boulos tecnicamente empatado, e há ali o Marçal um pouco mais atrás, no limite da margem de erro com Boulos, mas dificilmente estariam empatados, segundo o Datafolha. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Thales. Boa tarde a quem está nos assistindo. Olha, essa pesquisa mostra que o Marçal foi uma onda que veio, né, assustou e passou. Essa diferença que você falou, Diego, entre a Quest e o Datafolha, eu confio mais no Datafolha, porque o Datafolha tem 40 anos de experiência e tradição em eleição em São Paulo, né, e o Quest acho que é a primeira campanha municipal que está fazendo. Então, tudo indica que esses números do Datafolha são os reais nesse momento e não deixa muita dúvida de que o segundo turno, como foi, que o Toledo falou, como foi antes de começar a campanha para valer oficial, vai ficar entre Nunes e Boulos, né? Com vantagem grande do Boulos nesse quesito de televisão. Ele se apresentou como candidato da periferia, que nasceu na periferia, O e é Nunes, lá né, que ele. Coach? Oi, desculpa. Foi o Nunes, né? Você está falando do Nunes, né? Do Nunes, não é? É do Isso. Nunes. É. E o tempo de televisão mostra que ainda é muito importante, ao contrário do que muitos analistas falaram antes, que agora tudo está nas redes sociais, televisão não apita mais nada. Não é verdade. Que esse tempo, que ele tem 65% do horário eleitoral, é um massacre. Você liga a televisão em São Paulo de manhã, à tarde e à noite, está lá o Ricardo Nunes o tempo todo, né? Parece que ele é candidato único. Eu tenho uma sugestão para tornar a coisa um pouco mais democrática, né? Não é a primeira vez que acontece isso, é que tem um tempo mínimo e um tempo máximo de televisão. Um tempo mínimo de 1 minuto, porque um dos candidatos aí não tem tempo nenhum, né? O Marçal, que explica também um pouco a queda dele, não tem tempo na televisão. Então, um horário mínimo de 1 minuto e um horário máximo de 3 minutos. Seria uma coisa, eu acho, mais democrática, porque do jeito que está, o Nunes tem uma aliança de 12, 13 partidos, né, que leva esse tempão de televisão, e fica uma coisa realmente muito desigual. O Toledo já tocou nesse ponto do Boulos, que o Boulos está estacionado praticamente desde o início da campanha, né, em torno de 25%, 23%, 25% que ele tem agora. Eu acho que a estratégia da campanha dele está muito errática, sabe? Ele começou dedicando mais tempo a se mostrar, a dizer quem é, um perfil e tal, junto com o Lula, na casa dele, com as famílias e tal. Depois entrou com planos, né? Até ontem eram os planos, os projetos, e agora ele resolveu atacar o Nunes para valer, né? Ele lançou aí um site, Ricardo, para atacar o Nunes, falando da máfia das creches, né? Parece que ele já sabia que o adversário seria mesmo o Nunes no segundo turno e não o Marçal, como chegou muita gente a pensar, né? Agora a coisa afunilou e daqui até a eleição vai ser essa disputa pau a pau do Nunes, que tem vantagem não só na televisão, mas principalmente na questão da rejeição. Aí ele tem apenas 19% de rejeição e o Boulos tem 37%, quase o dobro, né? E isso no segundo turno vai ser um fator decisivo, imagino. A não ser que o Boulos mude bastante a estratégia de campanha dele para sair do programa de classe média, que está meio burocrático e tal, e tentar atingir mais o povão da periferia. Que o Boulos, eu anotei aqui, ele está mais fraco exatamente onde o eleitorado do Lula era mais forte, né? Os mais pobres, os mais jovens e mais mulheres, né? E aí que ele está fraco, exatamente nesse ponto. Eu vi que 28% ainda não conhecem o Boulos, né? E não sabem que ele é apoiado pelo Lula. Então, eu acho que ele vai investir tudo nisso daqui para frente. Deixa eu ouvir o Thales também. Ô, Thales, qual que é a tua avaliação, meu amigo? Eu sei que me parece que esses movimentos, né, tem aquele tal da onda que sobe e cai, mas ainda falta, né? Faltam algumas semanas para as eleições, tem um debate
por exemplo, tem debates, o mais assistido é o da TV Globo, que é ali poucos dias antes do confronto oficial, né, do primeiro turno. Qual que é a tua expectativa? O que você me diz desses números, Thales? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Diego? Olha, eu quero protestar com a saída do Toledo. Acho o Toledo fundamental nessas horas. Mas tudo bem. Chegou a hora dele, ele tem que gravar um podcast, né? O videocast é a hora que entra no ar amanhã, salvo engano, no nosso canal UOL. E aí, Thales? Mas nós temos aqui o Ricardo Couto, dá para resolver. E o Thales Faria. Ele fazia. E o Diego Sarza. Vem cá, eu vejo o seguinte. Primeiro, você perguntou qual é a minha expectativa a partir disso. Eu acho que praticamente acabou o primeiro turno. Tem pouco tempo para a eleição, não creio que haverá uma grande mudança daqui até lá. Então, para mim, está praticamente definido quais são os dois que vão para o segundo turno: o Nunes e o Boulos. O Marçal foi uma onda que chegou, assustou. A outra questão é o seguinte: a estratégia do Nunes e do Boulos estava certa. Chegando o Marçal, aquele susto que ele deu, eles tinham que definir quem vai para o segundo turno. Um escolheu o outro como adversário e estão polarizando nos programas de TV. O Boulos está batendo firme no Nunes, o Nunes está respondendo, fazendo um site igual ao que o Boulos tinha feito para acusar ele. Quer dizer, eles estão polarizando entre eles e escantearam o Marçal. Eu acho que é uma estratégia correta dos dois e que está dando certo. O Ricardo é o candidato dos mais pobres, e o mais pobre é o voto mais pragmático, o cara que vai lá e vota se ele está com comida na mesa, se a voto do asfalto. O que ocorreu? Ele cresceu com a TV, porque a TV mostrou as obras que ele tem feito na periferia. Também subiu a gestão dele, de 26 para 31. O que isso significa? Significa que ele ainda pode crescer mais. O Boulos não conseguiu chegar no eleitor que é lulista, mas não é esquerdista. Esse eleitor, o Boulos precisava dele. Ele ainda não conseguiu chegar. Outra coisa, não ter o Bolsonaro na campanha ajudou o Ricardo Nunes. O Bolsonaro tem muita rejeição. Com o Tarcísio foi o contrário. Ele está ajudando muito. Aliás, a campanha do MDB, pelo que eu apurei, está agradecidíssima ao Tarcísio. Acha que o Tarcísio é fundamental. É fundamental. Ele tem uma avaliação similar à de Lula, segundo as pesquisas lá do MDB, e essa avaliação foi fundamental. O apoio do Tarcísio, o apoio firme do Tarcísio, ele cresceu nos eleitores. O Nunes, segundo os MDBistas, cresceu nos eleitores do Bolsonaro, mas foi por causa do Tarcísio. Isso é como o MDB, os eleitores estão vendo esse crescimento. Então, o Bolsonaro, eles não devem grandes coisas ao Bolsonaro, não. Vai sair dessa eleição... O Bolsonaro vai sair dessa eleição como não tendo sido responsável pela vitória, se tiver, do Ricardo Nunes. E nem pela ida do Ricardo Nunes ao segundo turno, porque o Bolsonaro ficou em cima do muro o tempo inteiro. É possível que agora, com essa pesquisa Datafolha, o Bolsonaro resolva, enfim, tomar uma posição. Porque o Bolsonaro é assim, ele vai sentir qual é o lado que está mais forte, vai criar uma versão para poder dizer que levou alguma coisa. Então, é provável que agora, com essa pesquisa, o Bolsonaro desça do muro entre o Nunes e o Marçal. Aí, né? O Nunes nunca teve a gestão conhecida, a gestão dele que foi mais efetiva na periferia.
O cara da periferia vê mais TV e por isso votava no Datena, que tinha 19% no começo e agora caiu para 6%. Né? É. O Ricardo... É por aí.